Nós podemos confiar na memória? A memória é confiável? A resposta é não. Memória é tão interessante que basta alguém perguntar se a gente tem certeza para a certeza da gente ir embora, né? Você fala assim, fulano, eu vi o óculos não sei aonde. Se a gente pergunta, tem certeza? Aí a certeza já abandona a pessoa num minuto. Então a memória, ela é uma função que é falha. Durante o processo da memorização pode ocorrer problemas em cada uma daquelas etapas, tanto no registro, como na decodificação, no armazenamento, na recuperação. No registro, é muito comum que na hora de registrar essa informação aconteçam problemas que afetem esse registro, então você já pode registrar errado. E aqui a gente vê um exemplo. Então, se eu pergunto assim, podemos confiar na memória? Talvez a melhor resposta seja de forma alguma. Porque, primeiro que a memória ela foi feita também para esquecer, e são tantas etapas, dependendo de tantas áreas cerebrais, que não é raro acontecerem erros nessas etapas e nesses processos, né? Então, se a gente olhar aqui bem, essas duas mesas, por incrível que pareça, elas são do mesmo tamanho. Então, a gente pode ter ilusão de ótica e fazer um registro falho, e desse registro você já estocar uma informação errada, de forma que quando você vai buscar essa informação, ela já vier errada, porque você no registro você já teve um lapso, né? Então, não parece, mas essas duas mesas são do mesmo tamanho, e isso acontece devido à ilusão de ótica, mas tem uma série de exemplos. E uma outra coisa que pode acontecer é o que a gente chama memórias enganosas. Por incrível que pareça, a gente pode lembrar de coisas que nunca aconteceram. Um caso muito famoso foi o caso do Nathan Kuhl, de Wisconsin. Esse caso está relatado na literatura. Ele fez 10 anos de terapia de regressão com hipnose e depois foram 10 anos, e nessas sessões de terapia ele lembrou que ele tinha participado de um culto satânico em que se comiam crianças, que foi estuprada, além de ter feito sexo com animais, viu o assassinato de um amigo de 8 anos de idade, teve 120 personalidades diferentes, inclusive um pato, e depois, com a evolução da terapia, ele descobriu que tudo isso tinha sido uma indução do terapeuta, e ele conseguiu convencer a corte americana, e ele recebeu uma indenização de 2 milhões de dólares. Então, isso quer dizer o seguinte, nós podemos lembrar de coisas que nunca aconteceram com a gente. As áreas corticais relacionadas à memória, elas estão prontas por volta de 4, 5 anos de idade. É claro que funções que dependem da sobrevida humana, por exemplo, reconhecer a face da mãe, determinados cheiros, essas coisas são onde o cérebro se desenvolve primeiro, e o cérebro vai se desenvolver mais tardiamente. A função mais tarde que se mieliniza são as funções executivas, né? A área frontal, organização, atenção, planejamento, controle inibitório, decisão. Então, assim, antes de uma criança de 5 anos de idade não tem controle inibitório, né? Ela quer uma coisa, ela pega. Ela é incapaz de pensar a longo prazo, se eu fizer isso, vou ter essa consequência. Mas as áreas de memória estão prontas por volta de 4, 5 anos de idade. Antes disso, é muito difícil a gente lembrar do que aconteceu. Eu tenho várias pessoas que falam comigo, amigos, pacientes, que falam comigo, eu lembro de quando eu tinha 2 anos de idade. Não lembra não, gente. Ele viu foto, a família falou várias vezes, ele viu isso. Então, coisas que a gente não vivenciou, começa a fazer parte do nosso repertório na medida que a gente vê uma foto, a família conta isso, um tio conta o caso, e você começa a formar um contexto, e isso forma uma memória, mas que não é, que a gente pode se enganar. Então, não necessariamente isso pode ter acontecido. Aconteceu no Brasil um caso interessante, que foi a escola base de Brasília, onde alguns alunos incriminaram um diretor, não sei se vocês lembram, que era até um japonês,
E eles passaram assim, maus momentos até eles conseguirem provar que aquilo tinha sido induzido pela entrevista dos psicólogos, né? Então, dependendo da forma como você entrevista uma criança e conduz uma terapia, você pode falar assim, mas você não lembra que ele passava a mão em você? E de tanto você insistir nisso, a criança pode chegar uma hora e falar assim, lembro sim. Então, é possível a gente se lembrar de coisas que não aconteceram, e isso é muito perigoso, como mostrou o caso do Ney Dancourt. Perigoso e caro, né? Porque ele pagou uma indenização bem significativa. Então, isso acontece. Outra coisa interessante é que a nossa capacidade de reter informações de curto prazo é muito pequena. Isso a gente chama número mágico. Então, por exemplo, se eu falo 4 palavras desconexas, por exemplo, marrom, colírio, honestidade, tulipa, eu não consigo fazer nenhuma conexão com essas palavras. Uma pessoa normal, ela lembra das 4 após 10 minutos, de 3 após 30 minutos. Então, olha como que é difícil, são 4 palavras, gente, 30 minutos depois a gente já esqueceu uma. Então, normalmente existe o que a gente chama número mágico, que ele oscila entre 5 e 7 itens. Se eu contar uma história para vocês com 30 itens, provavelmente vocês vão lembrar entre 5 e 7 itens, talvez uma coisa que tenha efeito saliência, você aumente um pouco, mas a nossa memória, o tamanho da nossa memória é muito curto. Esse número mágico é entre 5 e 7 itens ao mesmo tempo, né? Bom, falsas memórias são comuns e a gente vivencia ela como se fosse verdadeira. No entanto, a ativação cerebral é diferente. E isso tem estudos agora, especialmente com ressonância magnética funcional, que a gente vê o cérebro em atividade, sem nenhum exame invasivo, sem nenhum eletrodo, apenas com a captação de um determinado... um contraste, né, que capta a glicose. Quando o cérebro está em atividade, ele precisa de energia. Então, ele aumenta o consumo metabólico daquela área onde ele está trabalhando. E aí, esses exames eles são capazes de detectar, de ver o cérebro em funcionamento. Então, hoje, esses estudos são feitos com psicopatas para ver se eles ativam áreas relacionadas à filiação parental, áreas que normalmente a gente aciona e recruta quando a gente vê, por exemplo, uma criança em sofrimento, a gente vê que essas pessoas que têm esses transtornos de personalidade não têm essas áreas ou não ativam no cérebro essas áreas. A gente estuda cérebros dos apaixonados e vê que os apaixonados, eles desligam certas áreas relacionadas ao perigo. Então, esses estudos são muito interessantes. Mas, por exemplo, esse estudo da Universidade de Harvard, num exame com 12 mulheres, onde foram mostradas palavras vistas e não vistas, e aí, quando no exame pedia para as mulheres identificarem as palavras que elas tinham vistas e as palavras que elas não tinham vistas. Quando elas tinham dúvida, isso ativava áreas do córtex pré-frontal de dúvida. Então a gente vê que até o metabolismo cerebral é diferente quando você foi pré-exposto a alguma coisa ou não. Então, falsas memórias são comuns, esquecimento e lembrar de coisas são comuns. E por que a gente engana tanto? Porque a memória humana, ela não é um registro fixo. Ela é maleável, as pessoas contam casos para vocês, isso começa a fazer parte do seu repertório de uma forma tão importante que às vezes você não sabe nem se era você mesmo que estava na cena ou se era um amigo seu. Eu já contei um caso uma vez, como se eu tivesse na cena. Aquele caso para mim era tão familiar, porque a gente tinha escutado ele tantas vezes, que eu contei o caso como se eu estivesse naquela cena, e eu não estava naquela cena. Então, a gente cria, a gente recria, a gente produz uma versão, de modo que, ao final de tudo, o que a gente lembra pode ser apenas um vestígio, um rastro do que na verdade aconteceu. E isso é a memória humana, isso é a beleza da memória humana, que a gente esquece, tem a capacidade de esquecer o que a gente não quer lembrar, de lembrar mais coisas agradáveis do que desagradáveis, e isso também são escolhas, né? Bom,
O esquecimento, normalmente quem esquece nos primeiros segundos. Então, como a gente pode ver nesse gráfico, o esquecimento ele é muito rápido. Se uma pessoa mantém uma informação após 10, 20, 30 minutos, a chance dessa informação permanecer no cérebro, disponível para acesso, é maior. Então, quem esquece, esquece nos primeiros segundos. Se você manteve uma informação de um dia para o outro, a chance dessa informação começar a fazer parte do seu repertório ao longo da vida vai ser muito grande e esse gráfico mostra muito bem o tempo e como se dá o esquecimento num teste que foi de o paciente lembrar de 3 letras, tá? Bom, além desses fatores neuroanatômicos, neuroquímicos e estruturais, a memória humana também está sujeita a fenômenos que o Freud, fenômenos psicológicos, que isso foi descrito também, né? De repressão, de negação. Então, tem pessoas que se lembram mais de coisas negativas, tem pessoas que se lembram mais de coisas positivas, mas o fato é que a memória humana, quanto mais fortalecida, quanto mais significativo foi aquele evento para você. Eu não esqueço o dia que o Ayrton Senna morreu, porque eu era muito apaixonada por ele. Eu lembro como se fosse hoje, eu lembro onde é que eu estava, como é que eu recebi notícia, a roupa que eu estava, eu lembro de tudo. Eu lembro quando as Torres Gêmeas caíram exatamente onde eu estava. Então, assim, esses fenômenos com conteúdo emocional muito grande, eles ficam na nossa memória porque eles têm a contribuição de outras áreas cerebrais, da amígdala. Então, esses conteúdos, eles são mais bem evocados, mais bem armazenados, né? É claro que série de outros fatores emocionais, como ansiedade, depressão, pode afetar a evocação e a lembrança. E existe também o efeito do contexto. Isso é muito interessante. Vamos supor que eu estou num bar, vou assistir Jogo do Brasil, e estou no bar bebendo, fico bêbada, e lá no bar encontro algumas pessoas, conheço algumas pessoas, 2 ou 3 pessoas no bar. O que acontece? Se eu encontrar com essas pessoas fora daquele ambiente, em outro contexto, eu vou ter muita dificuldade de reconhecer aquelas pessoas. Então, a memória, ela tem uma grande influência do contexto, onde foi feito, em que situação foi feito o armazenamento daquela informação. Por isso é que eles fazem, a polícia faz aquela simulação, tem um nome, isso eu esqueci. Ele vai no mesmo lugar com a vítima e com a mesma luz, com a mesma intensidade de barulho, para que aquilo facilite a evocação de alguma lembrança. Então, o contexto é muito importante, porque a recuperação da memória reproduz a emoção presente durante o momento do aprendizado. Tá? É reconstituição que chama, né? De crimes. Então, normalmente, quando eles fazem na mesma luz, no mesmo horário, se é dia da semana com aquela intensidade de barulho, porque isso facilita a evocação de um determinado fato. Bom, como eu falei com vocês, lembrar é muito bom, mas esquecer também é muito importante, porque o último livro do Ivan Esquerdo, que é um pesquisador muito importante na memória, é sobre a arte de esquecer. Eu vou falar o que a gente deve interpretar na avaliação qualitativa da memória.